Uma das coisas curiosas sobre o caso da Groenlândia é que ela é uma ilha do tamanho da Arábia Saudita, mas sua população é menor do que a de um único bairro em uma das cidades árabes. E a força europeia que a protege não ultrapassa o número de guardas do palácio presidencial dos líderes árabes. Mesmo assim, os europeus dizem hoje que são capazes de defender essa ilha, capazes de impedir que a Rússia chegue até essa ilha. Isso é verdade? Os Estados Unidos realmente vão anexar essa ilha? Em que estágio estão as negociações? Quais os cenários mais prováveis? Hoje trazemos detalhes importantes sobre o caso da ilha da Groenlândia. Acompanhe conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um encontro da série de episódios de opinião desta semana. Prezados telespectadores, houve uma reunião que reuniu o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, a ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o vice-presidente americano Trump G. Defense. Essa reunião, que obviamente foi sobre esse incidente marcante de hoje na ilha da Groenlândia, tinha como objetivo principal chegar a uma solução sobre o futuro da Groenlândia, uma solução que agradasse a todas essas partes. A reunião durou cerca de 1h30, mas sem nenhum resultado, porque está claro agora, após essa reunião, que o conflito está crescendo dia após dia e terá um impacto muito grande na região. A primeira-ministra da Dinamarca declarou que a reunião foi muito difícil. Isso mostra que a Dinamarca está determinada a não ceder nenhum centímetro dessa ilha. Isso também confirma que a Dinamarca está sofrendo muito hoje em relação a esse assunto. Eles têm grandes preocupações sobre o próximo passo de Trump. A primeira-ministra da Dinamarca agradeceu à ministra das Relações Exteriores da Groenlândia. Por que fez esse agradecimento? Ela disse que foi porque se posicionou firmemente contra as alegações americanas. E ela disse que isso é muito importante para a Dinamarca, porque o que tornaria mais fácil para os Estados Unidos anexarem a Groenlândia seria se o governo local da Groenlândia concordasse com isso. Ou seja, nesse caso, todos estariam diante de um fato consumado e a Dinamarca não teria outra escolha a não ser se render, a não ser se retirar silenciosamente. Até agora, nota-se que o governo da Groenlândia rejeita totalmente qualquer controle dos Estados Unidos. Isso trouxe muito alívio para a Dinamarca e também para os europeus, porque de certa forma lhes deu um tipo de força nas negociações com os Estados Unidos. Isso fez com que eles, pelo menos, enfrentassem Trump e dissessem a ele que a população rejeita se juntar aos Estados Unidos. Isso criou um certo alívio para a Dinamarca e para a União Europeia, especialmente para os grandes países da União Europeia. Esses países que se manifestaram apoiam fortemente a posição da Dinamarca. Mais do que isso os levou a alertar que qualquer controle forçado sobre a ilha da Groenlândia seria como declarar o fim da OTAN, ou seja, naquele momento, a OTAN acabou, já era. Após a reunião com os americanos, a ministra das Relações Exteriores da Groenlândia fez uma declaração considerada estranha. Por quê? Porque ela chorou ao declarar. Essa situação realmente não é nada fácil. Essa ministra disse que os últimos dias foram muito difíceis. Disse que havia uma pressão muito grande sobre ela. Isso ela dizia enquanto chorava. Ela afirmou que seu ministério está se esforçando apenas para garantir a segurança da população. A situação piora diariamente na Groenlândia. Ninguém sabe ao certo qual será seu destino. Trump está determinado a anexar esta ilha e diz isso abertamente.
Se os Estados Unidos não controlarem esta ilha, a China ou a Rússia vão controlar. E isso é verdade. Isso é verdade, porque em tempos de guerra, essa ilha será um alvo real para esses países. Também será fácil de ser controlada pelas forças russas e pelas forças chinesas. A ilha é muito vasta, do tamanho exato da Arábia Saudita, e há apenas cerca de 5.000 soldados dinamarqueses lá. Como esse número, 5.000 soldados, pode proteger um país desse tamanho? Um tamanho que ultrapassa 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, logicamente, se começar uma grande guerra entre a Rússia e a Europa, a primeira coisa que os russos vão fazer é ocupar essa ilha, devido à sua localização estratégica. Esse é exatamente o perigo que Trump vê. Acima de tudo, ele quer controlar isso antes do início da Grande Guerra, que hoje está se aproximando de forma assustadora. E o estranho hoje, caros espectadores, não é só estranho, é sinceramente engraçado. Ao mesmo tempo, os países da União Europeia disseram que vão enviar tropas para reforçar sua presença na ilha da Groenlândia. Disseram que vão iniciar treinamentos regulares durante esta semana na superfície dessa ilha e enviarão tropas para isso. Certo, isso é bom, mas como são essas tropas? Qual o número delas? Quero que prestem atenção nesses números. A Alemanha, que disse que lideraria as forças europeias na Groenlândia, quantos enviou? Enviou uma equipe militar composta por 13 pessoas. A França também, que afirma ser a grande potência da Europa, enviou uma equipe militar composta por 15 pessoas. A Suécia enviou 3 oficiais. A Noruega e a Finlândia enviaram 2 oficiais. A Holanda e o Reino Unido enviaram um oficial cada. Ou seja, estamos falando de uma força europeia composta por 30 ou 40 militares. Será que esses serão capazes de proteger essa ilha do tamanho da Arábia Saudita? Será que esses serão capazes de repelir qualquer possível ataque da China ou da Rússia? E o estranho é que eles dizem que essas forças não foram enviadas para a China ou para a Rússia, mas sim para enfrentar qualquer movimento militar americano. Eles querem libertar a Groenlândia dos Estados Unidos da América. Com esse plano, anexação pelos Estados Unidos, conseguirão enfrentar os Estados Unidos da América. Esses vão impedir os Estados Unidos de controlar a ilha? A ilha precisa de uma força enorme. Antes de tudo, precisa de navios quebra-gelo. A União Europeia, todos os países da União Europeia juntos, têm menos de 10 navios quebra-gelo. Se compararmos com a frota russa, que hoje tem mais de 85 quebra-gelos espalhados pelo Ártico, toda a frota da Europa não tem mais que 10 quebra-gelos. A ilha também precisa de submarinos capazes de operar no Polo Norte, já que nem todos funcionam no Ártico. A Europa não tem esses submarinos. Enquanto isso, a Rússia tem mais de 30 submarinos nessa região. Isso significa que a região do Ártico é totalmente controlada pela Rússia. Não há ninguém que possa enfrentar a Rússia de jeito nenhum. A Rússia tem uma presença muito forte nessa região, de veículos, bases militares, lançadores de mísseis, infraestrutura, etc. Enquanto a Europa nem consegue reunir forças militares capazes de se deslocar para regiões extremamente frias, há um rigor muito grande. Nenhum país do mundo consegue enfrentar essa dureza além da Rússia, nem mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram grandes problemas na Groenlândia. Há uma base militar americana na Groenlândia, com cerca de 200 soldados americanos nessa base. Mas esse número de soldados está lá apenas para operar os radares de alerta precoce. E plataformas de observação, monitoramento do espaço, nada além disso. Por décadas, os Estados Unidos não conseguiram desenvolver capacidades militares nessa ilha. Por quê?
porque as condições climáticas são muito severas hoje em dia, para que todos saibam, até mesmo os caças F-35 americanos que estão no estado do Alasca. Passam a maior parte do ano, durante todo o ano, a maior parte desse tempo em hangares aquecidos, devido à severidade do clima. Ou seja, sem esses hangares aquecidos, vocês não conseguiriam operar. Funciona? Hoje, na Groenlândia, ninguém consegue ficar na escuridão da noite por 3 meses seguidos, sabendo que esta é uma base militar americana na Groenlândia. Ela fica de frente para o Canadá, não para a Rússia, de frente para o Canadá, fica a cerca de 1.200 quilômetros do Polo Norte. Mas quando falamos da Rússia, ela tem mais de 35 mil militares especializados no Ártico, 35 mil militares especializados no Ártico, capazes de operar nas condições climáticas mais extremas. Esse exército não é só de palavras, está equipado com mais de 150 navios e submarinos polares, centenas de aviões e helicópteros de ataque. Isso sem falar nos mísseis Orychnik, mísseis hipersônicos. Orychnik, capazes de operar em condições climáticas extremamente severas, movidos a combustível que não congela. Não há comparação aqui. A Europa não tem nenhuma capacidade de defesa, a Groenlândia não possui nenhuma capacidade, nem militar, nem logística, nem humana. E é isso que faz com que os Estados Unidos hoje estejam se movendo para anexar a ilha antes que ela caia nas mãos dos russos. Porque há grandes riquezas, há riquezas raras nessa ilha. Há rotas de transporte futuras e outras das quais a China já depende na região. Por isso, os Estados Unidos não vão permitir que a situação continue assim, até que chegue o momento da Grande Guerra. E todas essas qualificações econômicas e estratégicas se tornam alvo para os russos e para a China. A pergunta que se coloca hoje é: como os Estados Unidos podem anexar a Groenlândia? Ou seja, diante dessa teimosia europeia, como é possível anexar a Groenlândia? Diante da recusa total dos habitantes da Groenlândia, atualmente cerca de 57 mil pessoas, os Estados Unidos poderiam usar força militar e invadir a ilha à força? Alguns veem o caso da Venezuela e pensam que os Estados Unidos da América vão invadir a Groenlândia facilmente. Apesar da gravidade desse cenário, ele não está descartado. Com Trump como presidente dos Estados Unidos, tudo é possível hoje em dia. É pouco provável, pois se isso ocorrer, a situação será diferente da Venezuela. Se esse cenário acontecer, haverá um grande dano à imagem dos Estados Unidos. Globalmente, a imagem dos Estados Unidos que lideram a OTAN seria muito prejudicada, pois a situação é grave. Estariam invadindo o território de um país membro da OTAN. Isso significaria, como um forte sinal, que não se pode confiar nos Estados Unidos, mesmo que você seja um aliado deles. Todos os países não confiarão nos Estados Unidos no futuro. Todos dirão: o que os Estados Unidos fizeram com a Dinamarca, farão também conosco. Por isso, acredito que estaremos diante de dois caminhos que veremos nos próximos dias. O primeiro caminho, ou podemos dizer que o primeiro cenário é a continuação da pressão americana junto com a negociação para comprar a ilha, ou seja, o objetivo dos Estados Unidos será comprar a ilha com dinheiro. Os Estados Unidos continuarão pressionando o governo da Groenlândia e também os europeus durante as próximas semanas, até que haja um acordo sobre o preço de venda da Groenlândia para os Estados Unidos. E isso é como quando os Estados Unidos compraram anteriormente as terras do Alasca, como compraram antes o estado da Louisiana, como também compraram anteriormente as Ilhas Virgens, além da Irlanda. Então, os Estados Unidos têm uma grande experiência em comprar países e territórios. E agora, a negociação será sobre o preço de venda. O curioso é que, embora a Groenlândia tenha uma população de apenas 57 mil habitantes, seu 4 milhões de dólares. E hoje, a ilha é rica em recursos naturais.
Mas ninguém sabe exatamente a quantidade dessas riquezas, porque o país está completamente coberto de gelo e seriam necessários muitos anos de exploração em condições climáticas extremamente severas. Assim, alguns jornais americanos afirmaram que Trump poderia adquirir a ilha por 70 bilhões de dólares. A rede americana NBC News disse que o preço adequado da ilha é de 700 bilhões de dólares. Mas um jornal britânico afirmou que o valor real da ilha chega a 1.100 bilhões de dólares. Portanto, a negociação e a pressão serão em torno do preço dessa ilha. Essa é a melhor solução para Trump. Mas os europeus rejeitam isso. A Dinamarca também rejeita essa operação, porque o evento será registrado em todos os livros de história como os europeus vendendo uma ilha com seus habitantes. Os Estados Unidos podem ver isso como tráfico humano, vender terras com habitantes sem considerar os donos, na minha opinião. Por isso, há também um segundo cenário. Existe uma segunda solução proposta, que é continuar a pressão, juntamente com um acordo sobre a independência da Groenlândia. Ou seja, ao invés de comprar a Groenlândia com dinheiro, haverá uma pressão que acabará levando a um referendo sobre a autodeterminação financeira. O destino, solução intermediária, é um referendo de autodeterminação. Nesse referendo, será votada a independência da Groenlândia e os Estados Unidos serão o primeiro país do mundo a reconhecer a independência da Groenlândia como um Estado independente. Uma série de acordos de segurança, militares e econômicos será firmada entre os Estados Unidos e a Groenlândia. Os Estados Unidos praticamente obtêm tudo na Groenlândia, como se a controlassem ou tivessem anexado. Riquezas, vigilância, controle, etc. Isso seria em troca de percentuais de impostos ou percentuais também em troca de subsídios que os Estados Unidos dariam aos habitantes da Groenlândia. Se a Dinamarca hoje concede à Groenlândia uma ajuda financeira anual de 520 milhões de euros, os Estados Unidos poderiam conceder, por exemplo, 1 bilhão de dólares como ajuda financeira anual. Em troca, a Dinamarca concede aos habitantes da Groenlândia cerca de 9 mil euros anuais como subsídio. Os Estados Unidos dizem hoje que estão prontos para pagar 100 mil euros por pessoa de uma só vez, ou seja, apenas uma vez, o que significa destinar mais de 7 bilhões de euros como apoio à Groenlândia pela sua independência da Dinamarca. Assim, os habitantes garantiriam um apoio muito maior, único, superior ao que a Dinamarca oferece. E, ao mesmo tempo, realizam o sonho de se tornarem um país independente, o que só foi possível com apoio americano. Então, os Estados Unidos agora não vão usar força militar para controlar a Groenlândia de jeito nenhum, embora essa opção esteja sobre a mesa, mas não vão usar isso, vão pressionar mais para conseguir o objetivo. Uma opção é comprar a Groenlândia por valor negociado com a Dinamarca ou apoiar sua separação do país. Todas as negociações vão girar exatamente em torno desses pontos. O segredo agora, como eu disse em um episódio anterior, o segredo agora está nas mãos do enviado pessoal de Trump, Jeff Landry. Gostaria de saber, na opinião de vocês, quais serão os resultados dessas negociações? Respondam para nós nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se e aperte o botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!